Shalom, meus queridos irmãos, tudo na paz? Pois é, assim como combinado, estou aqui para passar a vocês o terceiro e o quarto ponto da importância, de estudarmos o tabernáculo de Moisés. E o terceiro ponto diz o seguinte: porque todas estas coisas ocorreram como exemplo para nós. Que coisas são essas que ocorreram como exemplo para nós e que tem a ver com o tabernáculo? Pois é, em 1 Coríntios 10, 6 e 11, eu vou ler para vocês, porque aqui estão que coisas são essas que vai nos servir, de exemplo para podermos corrigirmos e não errarmos. 1 Coríntios 10, versículo 6, diz o seguinte: ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então que coisas são essas que nos atrapalham a estarmos em santidade, em buscarmos a presença de Deus, em estarmos em comunhão com o Senhor? Que coisas são essas? Então agora eu vou dizer para vocês dos versículos sequentes. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos. Num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pela serpente no deserto. Não fiquem murmurando, como algum deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Sabe, irmãos, nos dias de hoje ainda acontece isto, Todos esses fatos de murmuração, de imoralidade, de perversidade, de maldade, sabe? Enfim, nós estamos vendo, vivendo e sabemos. Parece até que estamos vivendo no Antigo Testamento, não é verdade? Hoje não existe mais o tabernáculo, que nós vamos ficar lá sabendo lá na frente o que substituiu o tabernáculo, não é? Mas é preciso que nós não cobicemos essas imoralidades, essas coisas erradas, essas perversidades, porque isto não agrada o Senhor. E é por este motivo, que o Senhor chamou Moisés, reuniu com Moisés e orientou a montar, a fazer o tabernáculo no deserto para aquele povo que estava se prostituindo e se perdendo no pecado. Este é um dos motivos. No versículo 11 diz o seguinte, do 1 Coríntios 10, versículo 11: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos tenha chegado. Sabe, irmãos? Então nós hoje temos que agradecer muito a Deus, porque temos tudo praticamente mastigado, É só cumprir, é só executar, é só fazer. E muitas das vezes a preguiça nos toma, nós deixamos de fazer o que é importante para Deus, que é colocar Deus em primeiro lugar, e damos importância a outras coisas ou a coisas materiais. Então é uma reflexão que temos que fazer, para podermos adorar o Senhor. O tabernáculo era para que o povo pudesse o adorar.
e ele estava ali presente com o povo, né? Isso é importante sabermos. Então é preciso que nós tenhamos disciplina para buscarmos a presença de Deus, disciplina para orarmos, disciplina para fazermos jejum, disciplina para estarmos na presença de Deus, não é? Deus é um Deus que gosta das coisas com decência e ordem. Este foi o terceiro ponto. Irei agora passar para vocês o quarto ponto da importância do tabernáculo de Moisés para as nossas vidas, do Antigo Testamento, né? Para o Novo, para o nosso tempo. Qual é a importância? Muita importância. Tanto é que aqui vocês vão ver que Paulo, ele relaciona passagens do Antigo Testamento de tamanha importância, porque lá no Antigo Testamento já apontava para o Novo Testamento, para o futuro, não é? Então, é muito importante. Quarto ponto, porque o próprio Jesus Cristo deu aos seus discípulos uma tríplice divisão das Escrituras, quando disse, em Lucas 24, capítulo 24, 44, diz o seguinte: era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, tríplice, lembra que ele falou tríplice? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Está vendo aqui a relação em que aqui Lucas, né, faz uma relação do que acontecia no tempo de Moisés. E essa passagem aqui é quando Jesus Cristo apareceu no meio dos discípulos, dos apóstolos, né? Ele apareceu e disse tudo isso para eles. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito, a respeito de Jesus, estava escrito na lei de Moisés, olha, nos profetas, pois foi profetizado que o Cordeiro de Deus viria. Apontava para Jesus, quando se matava um cordeiro lá, né? Por isso que o cordeiro tinha que ser sem mancha, sem machucado, puro, um cordeiro inteiro, porque apontava para Jesus, o Filho do Deus Todo-Poderoso. Então era importante, sabe? Era necessário que se cumprisse. Então Jesus aqui fala para os apóstolos a importância. E a revelação do tabernáculo, né? Que é a parte da lei de Moisés. E a consequência disso contém a profecias a respeito de Cristo. E Moisés já escreveu tudo isso apontando, né, para Jesus Cristo, tanto profeticamente como simbolicamente. Tá certo? Então, esta é a grande importância. E está escrito em Atos, aqui nessa parte aqui, eu vou ler para vocês o que está escrito em Atos 3, versículo 22 e 23. Olha que interessante. 22. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A este vocês ouvirão em todo o que ele disser. Quem não der ouvido a este profeta será exterminado do meio do povo. Quem é esse profeta que está sendo dito aqui? Aqui é uma pregação de Pedro. Pedro estava pregando, né, no templo e ele busca no tempo de Moisés o que foi dito, não é? A importância de que quem não desse ouvido a este seria exterminado.
E é este profeta, quem é este profeta? É Jesus Cristo, é o que foi enviado, não é? O Jesus Cristo, aqui nessa época, Jesus Cristo já tinha até morrido, né? E ressuscitado. Mas ele estava mencionando do Antigo Testamento que foi dito, que foi profetizado que iria mandar um profeta. Jesus sabia que ele seria o Cordeiro de Deus, não é? Ele e o Pai, e o Espírito de Deus e o Espírito de Pai, de Filho, né? Então, a importância. E, na verdade, muitos não deram ouvido, assim como muitos hoje não dão ouvido ao Cordeiro de Deus. Infelizmente, eu fico triste, porque é uma verdade. É uma verdade. Se você que está aí do outro lado quer ter uma vida eterna, quer viver diante do Cordeiro, quer viver governando com o Pai, com o Filho, busque ler as mensagens, busque ler a palavra, busque acompanhar para que haja entendimento, para que o Espírito de Deus possa falar com você. É o que desejo do fundo do meu coração, que esta palavra genuína, verdadeira, esta sã doutrina possa entrar no seu coração e te fortalecer e fazer você entender que Deus é um Deus vivo, que o Pai enviou o seu Filho e que hoje está preparando o lugar para nós, para vir nos buscar. Ele morreu para mim e para você, ele morreu para todos, para todos, para todos. Mas infelizmente nem todos reconhecem, nem todos querem, nem todos aceitam a caminhar e a conviver com o nosso Deus Todo-Poderoso, com o teu Filho Jesus Cristo. Muitos preferem rejeitá-lo, assim como aconteceu no Antigo Testamento. Hoje também tem muitos que rejeitam. Mas eu te peço a você, meu querido, que está me ouvindo, não rejeite Jesus. Busque as mensagens, leia, reflita, viva, pratique. Seja um atalaia com a palavra do Senhor, para que possa tocar o seu coração e o coração daqueles que estão ao seu redor, ao seu lado ou por onde você passar. Que a paz reine em vossos corações. Amém? Falei então hoje do terceiro e do quarto ponto do tabernáculo de Moisés. Que todos fiquem na paz.